Hoje eu estou de olho em mais alguém diferente, mais alguém novo aqui, e vamos fazer um ótimo bate-papo entre cidades, conhecendo mais sobre como podemos realmente fazer diferença em nossa nação, em nossos municípios, entendendo um pouco mais sobre o quanto a política influencia positivamente e negativamente. E hoje estou com um convidado especial, que é meio que do meu mundo nerd, de quem curte heróis e tudo mais. Então, espero que vocês curtam essa entrevista, se inscrevam no canal e comente aí, façam perguntas, porque hoje, ó, o cenário promete. É o novo, né? Então, o novo podcast. E aqui eu tô com o nosso convidado, nosso amigo aqui. Quer se apresentar? Pois não. Meu nome é Fábio, eu sou engenheiro, programador, cientista de dados e estou começando um pouco na política para entender um pouco como a gente pode construir uma sociedade melhor. Eu sou o Júlio Cavaleiro, empresário, pai, nerd. Vocês já devem me conhecer. Tem muita coisa para falar. Eu quero participar aqui e abrir esse espaço, esse podcast. Hoje o nosso episódio piloto, estamos começando agora, começando com o Fábio. Eu sou de Mogi das Cruzes e o Fábio é de Santo André. E a gente vai bater um papinho aqui, né? E falar um pouquinho. Já começo perguntando, por que falar de política? Bem, política está em todo lugar. Está desde uma reunião familiar e onde você vai definir as coisas mais básicas sobre quem vai ligar a churrasqueira, quem vai fazer a comida, quem vai organizar a casa, está nas escolas, está no trabalho. Então, em qualquer lugar, a gente faz política, a gente define funções, responsabilidade, direitos e deveres. E, infelizmente, no Brasil, isso está começando a ficar uma zona. Está começando a ficar muito bagunçado. Então, realmente, a gente precisa de novas soluções, rever muitas das políticas criadas no século passado, que ainda estão presentes e em vigor no nosso país e que deixa muita confusão. Né? E para você, por que política? Cara, falar de política para mim, Fábio, é o seguinte. Política é tudo, né? A gente pratica, como você mesmo falou, política, a gente pratica a política no dia a dia sem perceber que é política. Mas para mim é a questão da importância. Quando a gente fala de política, no intuito da política em si, né, administrativa, né, executiva, judiciária, toda a política no geral, ela é o destino, né, da sua rua, o destino do seu bairro, o destino da sua cidade, como vai interferir desde do que você come, né, quanto você paga para comer, desde o transporte que você usa, das condições da sua rua, da casa que você mora. Então, assim, política ela está em tudo. Então, para mim, o assunto mais importante que existe é política. Às vezes as pessoas têm aquele velho costume de falar assim, não discuta política, religião e futebol. Na verdade, assim, eu vou deixar a religião e o futebol de lado, mas eu acho que a política é o que deveria ser discutido. Mas o brasileiro aprendeu isso. Faz muito tempo que a gente fala de política, caiu no gosto popular e as pessoas cada vez mais falam sobre política. Então vamos falar junto, vamos bater esse papo, vamos conversar sobre política. E vamos aproveitar que a gente tem dois interessados, dois homens politicamente ativos, né? E falar dessas duas cidades. A gente tem dois pontos de vista diferentes. Então estou trazendo isso, por isso convidei o Fábio também, para trazer ele para cá, nesse podcast, para a gente poder discutir. E aí vem essa pergunta que é, quando que despertou, né, essa intenção de política em você, Fábio? Exatamente há 2 anos atrás. Literalmente, há 2 anos atrás. E quem vai lembrar, há 2 anos atrás nós estávamos nas eleições presidenciais e eu pude participar, né, das ações, né, de um partido para os candidatos a deputado estadual, federal. E eu pude conhecer as pessoas, entender mais como funciona, porque até então eu sempre tive uma vida totalmente focada nos meus estudos, na minha profissão. E na minha profissão como programador, eu faço sistemas. E a maioria dos sistemas, sempre eu tenho que calcular os impostos, emitir nota fiscal, fazer agora as assinaturas digitais do sistema. Eu tive que codificar. E cada ano, o número de exigências fiscais vai complicando cada vez mais. Trabalhei com sistema de pontos CLT, tinha várias portarias, e todo o sistema tinha tantas regras fiscais, ou do Ministério do Trabalho, ou de um sindicato, que tudo isso eu ficava questionando, mas por
quê? E somente algumas regras em algumas cidades. Ou seja, eu via claramente na minha área, que é tecnologia, a política entrar com regras. E eu, como programador, eu faço código, que é transformar regras, né, legais em código. Só que uma coisa engraçada é conflitante. Existem algumas regras que não dá, ou seja, as leis elas entram em conflitos. E eu percebi que o bug não era no meu código. O bug muitas vezes estava nas leis, porque uma cidade pode fazer algo, mas a outra não pode, e aí no estado pode, mas tal, e aí tem muitas causas trabalhistas e tudo mais que se aproveitam dessa... Na verdade, você está falando que às vezes tem muitas leis que uma convergem contra a outra lei. Exatamente. E elas trabalham contra. Isso só cria mais burocracia e, na verdade, onera. E onera quem? Contribuinte. Somos nós. A gente sempre tem que falar disso. A política, o político, ele não tem renda, ele não tem receita. A receita de toda a política, isso é em nível Brasil, Estado, município, né? Que é onde a gente tem que sempre começar, sempre falo de que política a gente começa na nossa rua. Se você puder começar a ajudar e trabalhar na sua rua, isso vai evoluindo. É por isso que eu acho que o princípio de quem começa a entrar na política não tem que virar muito alto, tem que começar tentando ser o vereador de sua cidade para poder resolver os problemas ali. E eu ainda penso na questão do distrito, né? Sonho nosso se fosse distrital. Nossa. E se a gente trabalhasse, né, de uma maneira mais em cima de cada distrito, né, dividindo regionalmente a cidade, e o seu vereador fosse aquele cara que você conhece, aquele cara que está no teu bairro, aquele cara que já está ali na comunidade fazendo por ela. Mas, voltando ao que você está falando, o problema de oneragem, você está trabalhando com essas leis, né, que te incomodou tanto, essa não é tanto a minha praia, mas eu gostei que foi a sua, e é legal ter essas diferenças e cada vez mais pessoas com perfis diferentes trabalhando pelo mesmo objetivo. Acho super válido, show de bola, gostei muito disso, né? Mas você deve estar pensando também na questão onerosa, porque se toda a receita, se o Estado não gera receita, todas as receitas somos nós, toda vez que você aumenta imposto para pagar um erro de uma lei que está convergindo, gerando múltiplo imposto, então imposto duplicado, ou então simplesmente por causa de burocracia precisa de mais gente na folha salarial, quer dizer que você está pagando muito por um trabalho mal executado. É muito imposto para um serviço que vem mal feito. Está sendo que ele não tem, não é só a qualidade, mas sim uma finalização, uma execução de melhor qualidade. Então onera, tudo que onera está errado, tudo que tem impostos a mais está errado, porque a gente já paga muito imposto, né, Fábio? Muito imposto mesmo, né? E concluindo um pouco do meu despertar, né? Que eu gosto desse conceito, tipo, quando eu despertei para a política. Então, realmente, foi há 2 anos atrás, eu não conhecia, então tudo que eu venho conhecendo de política são os últimos 2 anos. Eu passei minha infância em Santo André, São Caetano, São Bernardo, né? Então eu tive toda a minha infância no ABC, morei muitos anos em São Paulo, toda a minha carreira profissional eu construí em São Paulo. Por quê? Porque naquela época, né, não tinha nada relacionado à minha área, né? E hoje eu estou voltando para o ABC e eu vejo uma cidade que não evoluiu. Ou seja, eu fiquei quase 20 anos fora da minha cidade e quando eu volto, parece que está igual. Parou, né? No tempo. Parou no tempo. E cadê? E quando eu vejo São Paulo, os outros lugares que eu pude viajar e morar, eu vi evoluções. Mas a cidade, não cadê? tem como não comparar, né? Não tem como comparar. E a comparação, eu sempre falo sobre isso, né? Quem conhece sabe disso. A comparação é natural do ser humano. A gente tem uma série maravilhosa com o Neil deGrasse Tyson, né, que é um físico muito conhecido, que vem do Carl Sagan também e tudo mais, que ele fala isso na série, que a comparação é o que ajuda a gente a evoluir. Porque a partir do momento que a gente compara, entende, a gente entende desde dos macacos, onde, botou a mão ali, o cara perdeu a mão, se machucou. Então, se você comparar, ali não pode, aqui pode, isso deu certo, isso não deu certo, isso é um traço de evolução da humanidade. Então, comparar e ver, eu acho que comparar com casos positivos, casos bem-sucedidos. A gente pegar sempre, né, qual que é o exemplo aqui bem-sucedido dentro daquela política que foi aplicada e deu certo. Usar isso como comparação e tentar trabalhar. Você estava falando que está meio parado no tempo e você não viu isso nessa evolução. E aí, quando você compara com São Paulo. Compara com São Lógico, Paulo. todo mundo compara com São Paulo, porque é a nossa matriz, é a maior cidade do país, é onde é mais fácil você fazer
uma conta, né, você tem uma curva de aprendizado e você vê o que deu certo e o que não deu. Então, São Paulo é essa mãe, né, até na parte política. E eu queria completar com uma comparação. Então eu tive esse primeiro despertar nas eleições passadas e eu fiz um intercâmbio. Eu fiquei 2 meses fora do Brasil e conheci aproximadamente 5 países. Que legal. E, quando você está finalizando, fala, eu tenho que voltar para o Brasil. Eu não estou preparado para voltar para o Brasil. Eu não quero. Está tudo muito bom. Por quê? Eu estive na Europa por 2 meses. Eu tinha uma sensação de segurança gigantesca. E aqui, a gente não tem essa sensação. Mas eu pergunto, por quê? E aí vem aquela questão, comparar. Claramente, nas primeiras semanas, tudo eu ficava desconfiado. Mas depois de um tempo, você começa a conhecer, é outro mundo. E eu gosto muito de fazer essa comparação. Quem nunca comeu um abacaxi não sabe o sabor que o abacaxi tem. Quem nunca comeu um genipapo, essa fruta é diferente, não sabe o sabor que tem. Mas siriguela é um sabor que não é para todos. Eu já morei no Nordeste, então, e aí é natural. A gente quer pegar isso bom, a gente ama o país, a gente gosta do nosso país, a gente gosta da nossa cidade, a gente quer trazer isso. Por que isso não está lá? Por que não está acontecendo? Por que aqui não funciona? Por que não funciona ali, né? Porque é só copiar, já funciona aqui, traz pra cá. Exato. É Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. A boa política, a gente está vendo isso em todos os governos, em todas as esferas. Isso que eu falo, é municipal, estadual e nível Brasil federal. A gente fica vendo, às vezes, existe já um case, né? Um caso já ali provado, testado e de sucesso. Por que não copiam os casos de sucesso? O que eu só vejo né, quando a gente pega uma má administração, é copiar o caso que deu errado. Ficam copiando errado, então querem inventar. Fazer bolo de urtiga. Querem inventar. Tá ali o bolinho de chocolate, bolinho de aipim, né, de mandioca, eu gosto tanto. Não vamos fazer um bolo de urtiga aqui que vai ficar maravilhoso. Não vai. Se não deu certo, já não tem caso, nada próprio, tudo, né, desenhado, que não vai dar certo. Para que fazer o errado? Vamos copiar quem está certo, vamos tentar se espelhar nos bons casos, nos melhores. Exatamente. Né? E agora, Júlio, me fala você, qual foi o seu despertar? Cara, então, eu sempre falo, eu sou um pouco fora da casinha, porque eu sempre gostei de política, cara. Né? Eu sou um cara que, quando eu estava na escola, eu perguntava, Joãozinho, você quer ser bombeiro? Legal. Ô, Pedrinho, jogando futebol. Ô, Julinho, você queria ser o quê? Cara, eu falo político, isso, moleque. Porque, eu não sei, eu vi as diretas já, eu tô velho, parece que não. Você tá quantos anos, Fábio? 46. 46, eu tenho 40 anos, não parece, eu tenho 40 anos, obrigado. Mas, cara, eu vi diretas já, eu nasci na ditadura, exatamente, nasceu num outro regime e tudo mais. E a política estava muito à flor da pele, pelo menos no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Overnight, a gente viu o Sr. Collor, tudo que aconteceu. Eu peguei hiperinflação. O molecada hoje em dia não pegou, não sabe o que é isso. Vai começar a sofrer agora, infelizmente, por uma má administração. A gente está tendo inflação maquiada, né? com a mídia chapa branca escondendo isso. É terrível. Então, assim, eu sempre gostei de política. Sempre tive essa vontade de... por que a gente não melhora isso? Né? A mudança. A gente sempre fala mudança. A mudança é querer melhorar, né? Só que, cara, um pouco diferente de você, na verdade, assim, eu sempre tive acompanhando política a vida inteira, mas eu comecei a falar, de entrar, de estudar, de ter 4 horas por dia de política, e variado, é aquela coisa, a gente fala do Novo, que é um partido que ele trabalha com liberalismo, ele é um partido muito mais liberal, em muitos sentidos, mas eu ouço direita, esquerda, eu ouço várias linhas, porque a gente tem que ouvir. Até quem não pensa igual, quem está com um caminho diferente do nosso, expõe isso, bate isso todo dia, tem que ouvir o que o cara está falando para entender. Porque dá para aproveitar na esquerda, na direita, várias ideias. E tem que ouvir. Isso, cara, bateu muito forte, foi nos 20 centavos. Foi no primeiro governo da Dilma, no segundo governo da Dilma, né? 2012, 2013, ali começou uma indignação muito grande da minha parte. Eu fui em todas as manifestações. Minha filha pequena, era bebezinho, ela ia comigo, sabe, talvez eu coloque imagem para vocês verem. Então eu fui em todas as manifestações do Fora Dilma, dos 20 centavos, do Sleep Giants, né?
o início do MBL, essas coisas todas. Eu tive lá, isso me incomodava e eu comecei a consumir afinco de estudo. E eu não pensava em entrar pra política. Eu tinha essa coisa de querer, sabe, de querer entender melhor, estudar realmente, para saber o que eu, né, se um dia eu fosse pensar. Sempre pensei que uma hora ia ser o momento de entrar, um momento de falar, para de reclamar, que eu acho que muita gente tem que fazer, para de reclamar. Não adianta reclamar na fila do supermercado, não adianta. Não adianta você ir na fila do banco, né, ou na caixa, entendeu? Na lotérica. Ah, você viu como é que tá? Olha que absurdo, você viu o que estão fazendo na cidade? Você viu essa mudança agora? Olha, vai subir o imposto. Não adianta só reclamar na fila. A gente tem que se mexer. E eu falei, vou me mexer. Vou começar a atuar. Eu sempre tive uma postura bairrista, uma coisa muito São Paulo, você mora em São Paulo também, a gente tem esse pé muito forte de bairrismo. São Paulo tem essa coisa da comunidade que você está ali, em volta da comunidade. Então, muita coisa eu já fazia, mas eu acho que posso fazer mais. Então, minha rua, pô, eu voltei para Mogi, total tô 15 anos em Mogi das Cruzes, mas eu voltei para Mogi em 2019, e quando a partir do momento que eu vim para cá, eu falei, vou entrar na associação do bairro. Eu sempre tive junto dentro da escola dos meus filhos, né, dentro, ou na PM ou no conselho, eu sempre estive ajudando. A gente já fez muita coisa, melhorar, né, a questão estrutural da escola, trazer patrocínio, melhorar dentro o índice, né, de estudo dentro da escola, melhorar isso, coisa que todo diretor e professor quer e tudo mais. Na rua em si, né, de você estar buscando melhores condições. Então, por exemplo, falar de coleta seletiva, de coleta de lixo, entendeu? Ajudar a igreja do bairro, as instituições do bairro. Mas, cara, tudo isso ainda achava pouco. Eu falei, eu acho que eu posso fazer mais. Eu acho que eu tenho boas ideias, eu tenho princípios, né? Que são os princípios que a maior parte das pessoas tem, né? De questão de proteger a nossa família, de melhorar a nossa vida, de melhorar a vida da comunidade, que não é pensar só no umbigo. Eu sempre falo que isso é uma regra que eu acho que é base. Eu quero sua opinião se você concorda comigo. Que duas coisas muito importantes. Política. Política não se faz para o hoje. Política se faz sempre pensando no futuro. O hoje é imediatista. O hoje é você, sabe, apagar o fogo, sabe, não dá. É você fazer algo, eu não fugindo a palavra, é você... Marketing. Não, você trabalhar para só para o remédio de hoje, para resolver... Só remediar. eu só outra palavra isso também. Então, assim, você só está estendendo e prolongando o problema, jogando ele para frente. A política, quando é pensada para o futuro, você consegue visualizar melhor, gastar menos e deixar algo mais produtivo, mais eficaz. Desde uma rua, de uma mudança de um bairro, de um projeto maior, de uma ponte. Como vai ser o trânsito do futuro? Então, essa rua tem que ser alargada. Hoje está tudo bem, mas e daqui a 5 anos? Por que a gente já não alargou essa rua? Qual que vai ser a rua principal do bairro? Onde vai ter o maior comércio? Entendeu? Então você tem que pensar no comerciante, mobilidade urbana. É o que para mim pega muito, porque na ajuda da mobilidade urbana interfere em emprego, interfere em estudo, entendeu? E é muito do gasto de resolver problema que se você tem pensa na mobilidade no futuro, você sana esses problemas antes deles acontecerem e diminui o custo da cidade em si, de rodar a cidade. Então, penso muito nisso, em questão de se mexer. Então, por N motivos. E a segunda coisa que eu sempre falo que é uma verdade absoluta também da política, além de política não se faz por hoje, política tem que fazer sempre pro futuro. Pena que a maior parte dos políticos querem fazer o hoje só para aparecer. Só para aparecer. E ainda estamos em ano de eleições. Estamos em eleição. Quem vai aparecer de projeto mirabolante? O cara não fez nada, o prefeito geralmente não faz nada nos últimos 4 anos, mas nesse ano vai aparecer vai aparecer tudo. Vai sair recapeando. Vai sair recapeando. Ônibus de graça. Não é isso, é sempre aquela coisa, quer aparecer. De vez o cara que pensa no futuro, às vezes ele não aparece, mas se ele projeta, é o que vai ter o verdadeiro resultado e vai realmente mexer na vida das pessoas. Aí a outra coisa que eu sempre falo de política é o seguinte, que política não se faz pensando no umbigo, política se faz pro todo. Quando você faz a política sempre para englobar a maior parte de pessoas possíveis, você está se ajudando no meio. Então para de pensar, eu quero mexer na mão da minha rua, porque para mim, não, peraí, isso faz sentido? Faz sentido para a maior parte de pessoas? Vai ajudar no quê? Mexer na mão da rua, de alterar uma mão de rua. Então assim, desde o básico, desde lá do que o vereador pode fazer, pode estar trabalhando e melhorando a vida de todo mundo, até lá em cima. Entendeu? Então assim, vou melhorar, você viu, um exemplo que a gente pode dar rápido, sem bater muito,
é questão de viagem. Não, que eu vou mexer aqui, vou baixar a passagem aérea. Não baixou a passagem aérea, mas liberou uma verba gigantesca para todos os ministros poderem gastar mais, entendeu? Nos puxadinhos com viagens. O valor exorbitante. Quer dizer, está dando passagem de graça para ministro, está subindo o valor da passagem para que nós paguemos esse privilégio, esse benefício. Está errado. Então, a gente tem que ser, por isso que eu falo, esses dois viés da política que sempre me norteiam. Política não é para o umbigo, política é para o todo, política não é para hoje, política é para o amanhã. Se você sempre pensa, né, no futuro, a chance de você estar preparado, de você ter um benefício maior, um acerto maior, né, para quando chegar o problema, quando o problema estiver ali, é pensando no futuro e resolvendo os problemas, já antecipando esses problemas. Desculpa, não alonguei sobre isso daí. Tudo bem. Posso fazer uma outra pergunta para você? Sim, à vontade. Vamos lá. Então, assim, e da onde vem, cara? Onde você acha que vem, assim? Da onde você vem, no caso de Santo André? Como é que tá a política lá? Como é que você... O que você fala da política que está sendo feita hoje na cidade? Tá. Hoje, nós temos uma direção, um governo, que está fazendo um bom trabalho, mas é impossível cuidar de tudo. Então, assim, existe muita lacuna. Como falei no começo, Santo André não evoluiu. Ou seja, está sendo bem administrado. Tem gente que fala que não, tem gente que fala assim, mas eu que estou voltando agora para a cidade, eu não sinto que houve mudança. Ou seja, tá tudo bem? Parece que sim. Tanto é que o prefeito, ele teve recorde em ter sido o prefeito com maior índice de aprovação, né? Ou seja, ele foi reeleito com alto índice. Ou seja, parece que os moradores estão fazendo. Só que uma rápida pesquisa que eu fiz nas ruas falou que a segurança estava complicada. Eu falei com jovens, né, da idade da minha filha, que os 4 jovens já tinham sido assaltados. Ou seja, e a segurança, como está? Mas isso eu sei que não é somente Santo André, é o Brasil como um todo, porque afinal com um sistema que a gente vê claramente, judiciário e toda a direção complicada, né, apoiada por pessoas que têm uma índole duvidosa, não poderia estar diferente a segurança do nosso país. Mas então, a gente não pode se conformar com isso. Mas, exatamente. Né? Apesar de entender e reconhecer, a gente não pode se conformar. E tem coisa para fazer. Dá para fazer muita coisa. Que Então não é porque as ruas estão aceitáveis, o transporte tal. Tem muita coisa que dá para melhorar. Então a gente tem que sair dessa rotina. Ah, tá bom, é melhor não mexer. Não. Se ele já chegou nesse nível, daqui a gente tem que continuar. Tem que fazer tudo aquilo que ele ainda não fez. Então vamos continuar um trabalho bom, mas dá para fazer melhor. Então tem certos profissionais que chegam ali, vamos falar 80, então agora a gente vai para 90, nós vamos para 95. O que não pode fazer, lógico, é cair, tá? Então a ideia, e eu estou trabalhando para isso, é que a gente realmente consiga trabalhar com segurança, educação, que falta no Brasil a nível nacional, não é somente a minha cidade, mas qualquer cidade. Então, existem sempre pontos de melhoria. Infelizmente, existem alguns prefeitos, alguns governos que focam algumas coisas que é o que agrada a maioria. Mas depois disso, o que mais? Que nem eu estava falando, o Júlio estava falando, a gente, nesses anos de eleição, os prefeitos, os executivos, eles passam uma mensagem, passam uma imagem, estamos fazendo, estamos trabalhando. Mas, de fato, está mostrando isso para esconder o quê? Tem muita coisa a melhorar em Santo André. Tem muita coisa a melhorar em cada município. Aqui em Mogi, o que precisa melhorar, Júlio? Cara, é assim, Mogi, a política hoje de Mogi, assim, ela caiu, o prefeito atual, ele talvez ele não tivesse, nem ele acreditasse que ele ia ser eleito. O que aconteceu? Em Mogi das Cruzes, a verdade é essa, a gente teve um ex-prefeito que, eu, na minha opinião sobre reeleição, é o seguinte, até eu sou contra a eleição, preferia que não tivesse eleição, mas já que tem, o povo tinha que pensar o seguinte, esse cara fez muito mais do que eu imaginaria, que ele poderia fazer, reelege. Se não, não dá, por quê? No primeiro mandato, se o cara não fez, no segundo não vai fazer mesmo. Não é? Você concorda, Fábio? Porque assim, não adianta, ele tem que mostrar trabalho no primeiro mandato. Se no primeiro mandato o cara ficou 3 anos, né, só atendendo o chamado de alguns donos, coronezinho,
entendeu? Da cidade. São alguns pseudos donos da cidade, né? Então, muda a via. Pô, tem uma rotatória aqui, e aí o dono da cidade fala, eu queria tanto que fosse um semáforo, porque para mim ia ser melhor. Porque eu tenho um prédio aqui na frente, e eu queria que isso aqui fosse um semáforo. Aí, né, esse prefeito que, né, vai lá e resolve pro cara. Olha, eu tenho um condomínio aqui, e eu queria tanto que saísse um viaduto na frente do meu condomínio para o pessoal não ter que pegar esse trânsito. Ia valorizar o meu condomínio. Aí o cara vai lá e coloca um plano lá e vai fazer. Tudo com dinheiro público. Então, assim, aí o certo prefeito, né, vai ficar 3 anos sem fazer nada, quer fazer no último, então por isso tem que ter reeleição. E se no último fazer, é fazer obras à vista pública. Que é para falar que fez algo. Porque, na verdade, quando você começa a mexer na estrutura da cidade, tem algumas coisas que a população em si não vai ver. Muitos dos problemas estão na periferia. Não está no centrinho onde todo mundo passa, e quando você recapeia, todo mundo vai ver que recapeou. Né? E os buracos no meio lá na periferia? Entendeu? E a escola que está destruída, sucateada, justamente no bairro mais pobre. Entendeu? Mas fez uma escola. Caraca, bicho, 4 anos fez uma escola. Não tem vaga em creche. Eu vou começar a bater muito aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Tem uma lista, né? Então, assim, o que acontece? Esse cara, nem ele achava que ia ganhar. O último prefeito não estava fazendo nada. Graças a Deus, a galera falou, não, vamos reeleger. A esquerda aqui, graças a Deus, também não entra. Então, no caso, um candidato do PT, eu não gosto de falar muito de partido, mas tem que falar assim, tá no caso, e o pessoal falando, PT não, esse cara não. Qual que é a terceira via? Essa terceira via não era do Novo. Essa terceira via, sabe aquele tipo de partido que fica em cima do muro, que, né, é os partidos que mais batem em Brasília, então, é esse. E caiu no colo dele. Nem ele sabia o que ia acontecer. Ele falou, caraca, virei prefeito. E aí você vê o resultado. Todos esses problemas, né, uns poucos, né, não falei 1% dos problemas aqui, que estão acontecendo na minha cidade. Né? Ele trabalha muito em cima de quem, né, dos coroné, que o coroné manda, ele vai lá e faz. Esse daí, o coroné fala, pula, ele pergunta, que altura? Entendeu? É terrível, entendeu? É o que a gente tem hoje aí, cara. Mas não vai ser reeleito. O sonho dele não vai. A pessoa interna, a gente vê muito isso, muita galera interna, né? Estou falando de quem trabalha para ele, trabalha na prefeitura. 30% fala, eu não voto nesse cara. Então imagina, se a galera que está lá dentro, se todo, né? Se os próprios não falam, pelo amor de Deus, esse cara não dá. Só que eu acho que também, eu não quero o mal da pessoa, acho que tem muita chance, né, montando uma banda, né, que ele gosta de cantar. Ele, né, pode montar uma churrascaria, cantar uma churrascaria, montar um karaokê, eu acho que tem futuro, né? Tem futuro em outras áreas, mas eu acho que como prefeito realmente está deixando a desejar. Não tenho nada contra o pessoal, contra a pessoa, contra ele em si. Mas não fez e trabalhou muito para magnata, trabalhou muito para quem, na verdade, tira oportunidade. Me incomoda demais, não sei se isso acontece na sua cidade, aí eu já vou emendar na próxima pergunta, que eu vou falar sobre as melhorias que a gente podia fazer, né, na cidade em si, nas suas peculiaridades de cada cidade. Vamos falar um pouco disso, porque assim, já que eu estou aqui, eu vou falar de Mogi, quero saber de Santo André. Mas, por exemplo, aqui em Mogi a gente tem, como eu disse, algumas necessidades. Por exemplo, a gente tem muito problema de vaga em escola, vaga em creche. Né? Então, isso a gente tem que ampliar. Às vezes você pode ampliar pedindo ajuda para o Estado, ampliando o número de escolas. Não, então, opção tem, tá? Você gosta de não dá para fazer é uma mentira. Sempre dá para fazer alguma coisa, sempre dá para trabalhar. Só que aí quando os focos são diferentes, eu acho que esse foi o problema de Mogi, que o foco foi justamente uma infraestrutura particular. E qual o problema de ajudar os magnatinhos, os coronézinhos? É que você tira a oportunidade do povo ser atendido para atender a minoria, para atender benefícios do privado. Então, assim, você está realmente tirando dinheiro público para fazer obra que vai beneficiar um empresário local. Assim, isso para mim até assim, é um nível até de crime, mas mesmo dentro da lei é imoral. O que você podia estar fazendo, às vezes até, muita gente fala, pô, mas é legal porque um desses donos da cidade é um empreiteiro, o cara tem uma empresa de construção, constrói muita coisa e tudo mais. Só que você às vezes está tirando a oportunidade, primeiro, de ter um serviço melhor e ter algo de atenção ao público. Então, por exemplo, de vez de estar construindo um prédio para atender sala comercial de luxo de um empresário e fazendo uma política local, entendeu, em cima disso,
Você podia estar construindo habitação popular para você atender a demanda de gente, quantidade absurda de gente que cada vez vem mais morar em Mogi. Isso é o crescimento populacional está explodindo. Quem que não aguenta mais morar em São Paulo está indo para outras cidades e Mogi é um dos maiores destinos sobre isso. Eu mesmo, eu era de São Paulo e vim para Mogi. Tudo bem, estou 15 anos nessa brincadeira aqui, entre indas e vindas, mas na verdade estou aqui desde o Junge. O pessoal se situar num prefeito muito antigo que eu estou aqui acompanhando, 99. Mas, e de vez em estar fomentando, ajudando o povo, pensando no povo, não, está sempre beneficiando. Vai fazer a construção de um shopping. Cara, o que um shopping é importante? Perto da construção de uma estação, de mais uma estação ferroviária, CPTM, uma estação de trem que a gente precisa aqui. Esses são os pontos que mais bato. A gente precisava de uma estação em César, que é o bairro onde nós estamos agora, e uma estação, distrito, né, vários bairros. E Butujuru. Então a gente precisava muito de ter essas duas estações. Por quê? Locomoção, mobilidade urbana novamente, desculpa me bater na tecla, mas é verdade. Porque o cara hoje, o que ele tem que fazer? Tem que pegar um Uber ou pegar um ônibus para ir até a estação de estudantes que você teve hoje, que você conheceu. Isso é bom que você tá entendendo. Só que, pô, é longe pra caramba. Então, se você tem já o trilho pronto, já tem o local para montar a estação pronto, é só fazer, entendeu? E vira promessa de campanha. Todos esses prefeitos entram e saem. Eu vou fazer. Não faz. Eu vou fazer. Não faz. Entendeu? Mas quer fazer shopping. Mas quer fazer condomínio para não estar rico. Porque não está fazendo casa, não está fazendo habitação, não está abrindo bairros novos, não está fazendo um planejamento urbano para atender a demanda populacional de classe B e C. Não. Está abrindo condomínio no pé de serra, com um lote a partir de R$750 mil, um lote. Isso não é para pobre, isso não é para classe média. Isso tem nome, isso tem ganho, isso tem maracutaia. E é o tipo de política que eu abomino, que eu tenho nojo. Então tem muita coisa que devia estar sendo feita. A estação é uma das coisas mais importantes. Ia melhorar, ia atender 55 mil famílias, tá? Quase 200 mil pessoas. Em Mogi tem 500 mil pessoas morando aqui, meio milhão, né? Então, assim, a gente ia atender uma população, uma parte gigante da população, ia melhorar isso tudo, porque o cara poderia estudar em São Paulo, mais fácil, concorda? Você ia abrir uma quantidade absurda de possibilidades e de escolhas que poderiam ser feitas. Ia poder melhorar o trabalho, você ia poder gerar muito mais emprego, porque a pessoa, com um livre acesso, um acesso a uma única condição, fácil acesso, perto, né, da casa da pessoa, uma estação para ela poder ir, ela poderia trabalhar também em São Paulo, porque às vezes não tem vaga suficiente, postos de trabalho suficiente no nosso município. E São Paulo é a mãe, né? A gente acaba virando um satélitezinho ali, um dormitório para muita gente que vai trabalhar em São Paulo. E melhorar o trânsito. Cara, posso ficar o dia inteiro aqui falando como é importante essas duas estações, como eu queria trazer isso de benefício para o nosso município. Deixa eu pegar um gancho, você fala uma palavra que muita gente tem que entender o que significa realmente cidade dormitório. Não. Ou seja, você mora em Mogi, você dorme, você vive em Mogi, mas trabalha em Suzano, em Poá, Ferraz, São Paulo, Santo André, Embu. Então, isso é algo comum, isso é algo real. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, é algo crítico em qualquer cidade. Em Santo André, agora a moda vai ser falar da linha 20, a linha cor-de-rosa. Olha só. Né? Então, assim, então, em época de campanha, por que isso? Isso é uma promessa, é um plano antigo. Será que vai ser revitalizado? Ou só se fala dessas coisas nessas fases? Então, falou sobre ajudar a comunidade. Como você, que está nos assistindo, pode ajudar a sua comunidade? Não entra nisso ainda que a gente não chegou ainda, hein? Vou sugerir um tema. Consegue. Você faz parte de algum Conselho de Segurança. Todo município... Pensei que você ia chamar o pessoal para um partido maravilhoso. Imagina! Calma, ainda não. Vamos falar. Mas então... Mas o que eu consigo? Conselho de Segurança. É o que nem você falou sobre os conselhos. Tem o CMDCA também, que é um outro conselho para crianças e adolescentes. Então, assim, existem conselhos que são grupos da sociedade civil que você pode participar e entender que os seus problemas não é nada perto dos problemas de algumas pessoas. Eles acompanham tudo que a prefeitura está realizando, né? Esses conselhos eles estão na prefeitura quando acontecem as grandes votações, não é isso? Exatamente. Então você tem como saber o problema do seu vizinho, que geralmente é maior do que o seu. Exato. Você tem como ajudar o seu vizinho a cobrar os órgãos públicos a
achar soluções. Então eu faço parte de Alguns Conseguem. Meus pais fizeram parte muitos anos de vários conselhos de criança e adolescente. Então a gente tem como se interar. Então se intere dos problemas da sua cidade e ajude as pessoas cobrando a resolver. Então, quando a gente começa mais a atuar no nosso bairro, na nossa cidade, a gente consegue entender o quanto a política é importante e o que a gente tem que atuar, né? O que a gente tem que cobrar. Que muitas vezes não é só o prefeito, mas é os vereadores, porque por meio dos vereadores, eles vão cobrar os prefeitos. Tem gente que não faz ideia da importância que é ter um vereador. Que é ter um vereador que vai lá, me mostra o buraco aí, ó. Já morreu gente, já teve batida, já aconteceu um acidente nesse cruzamento que... Então, assim, a gente tem que usar todo o poder público, não somente polícia, não somente os conselhos, mas fazer o pessoal trabalhar. Afinal, tem salários altos para quê? Para ficar fazer nada. Já emendando isso aí, concordo completamente. Estamos dentro, estamos afinados aqui no pensamento. Mas, Fábio, vamos lá. Como que a gente faz, né? Como que a gente trabalha, a melhor maneira de fazer política? Você está falando desses exemplos do Consegue, mas como que a gente como a gente se orienta para ter certeza que está fazendo ou que quer fazer parte, né, da melhor maneira possível da política? Hoje, na minha opinião, o Partido Novo, ele é o meu partido que eu escolhi para que está alinhado com meus princípios e valores. Então, se você quiser conhecer... Mas quais são os princípios? Não, vamos falar sobre os princípios do Novo. Ótimo. Porque isso que é importante. Porque assim, a gente tem... Quando a gente vai falar de entrar em partido, não queria entrar nessa parte agora, a gente tem que estar afinado com as ideias. Quais são os princípios, quais são as ideologias. E quais são os do Novo? Primeiro, um sistema político que seja reduzido e não com um monte de privilégios que só beneficia, que nem o Júlio estava falando, beneficia os poderes. Os né? poucos, os ricos. Mas que... Você está falando de um Estado menos inchado. Exatamente. Né? Estado menos inchado é aquela coisa. Tem a privatização, quanto mais a gente privatiza, querendo ou não, o privado, uma empresa privada, ela funciona de maneira mais efetiva. Com menos dinheiro, ela realiza mais. É isso. Então, para que a gente... Isso já foi provado. Isso é algo indiscutível. A gente sabe disso. Né? Toda vez que o dinheiro vai para o governo e o governo tem que gerir uma empresa, essa empresa tem muito mais gastos e não é tão eficiente. Então, o Estado menos inchado, que é o que a gente está, né, exemplificando e falando sobre esse primeiro princípio realmente é do Partido Novo, por isso que a gente está lá, né? A gente concorda com os mesmos princípios. A gente tem um Estado menos inchado, menos imposto e mais eficiência. Menos você paga e mais você tem, mais você recebe. E a gente teve um exemplo incrível lá no Sul. Aquela ponte que caiu, que custou apenas 5 milhões e o poder público falou que ela ia custar mais de 20. Ou seja, como que o setor privado faz algo por 5 e já estava meio que orçado por 20. Mas exemplo tem vários. Se a gente começar, vou falar de passadinho aqui, melhor não, né? Vamos falar de coisa, da quantidade de valores, vamos falar de gasolina? Não. Imagina. Tá. Outro princípio, né? O sistema político eficiente regional. Porque hoje, o sistema político de eleições, de como funciona... não é regionalizado. Então, alguém está lá em Brasília representando quem? Qual grupo? Então, precisava ser revisto todo o sistema político. Você é obrigado a votar. Por que a gente tem que ser obrigado a votar? O voto poderia ser opcional. Mas você está falando, Fábio, do sistema distrital que eu sou apaixonado. Você está falando disso. Que é o Federalismo. Quê? Federalismo e o distrital, o sistema distrital. Que é uma coisa que já existe, a gente já falou sobre isso, pegar um caso de sucesso e só trazer para cá. Né? O distrital em si, a gente traz o político mais para perto e faz com que ele comece, lógico que guardadas as devidas proporções. Estou falando que o vereador vai cuidar da cidade, o deputado federal vai atender um problema que o governo pode interferir na sua cidade, então cada um tem suas, né, medidas e balanças, é lógico. Mas trazendo isso mais para perto, fazendo com que, primeiro, o povo se automaticamente faça parte, né, da política, né, trazendo para que ele se envolva muito mais. Então,
De que maneira? Não estou falando de você tem que arregaçar as mangas e ir trabalhar, não. É o contrário, né? É fazer o político trabalhar muito mais para você. É isso que é o distrital. Por quê? Porque ele vai estar mais perto, você vai conhecer melhor, você vai poder ter uma cobrança mais efetiva e você está mais atuante na questão de falar o que precisa ser mudado, né? E tudo mais. Qual outro princípio? Sustentabilidade. A gente fala muito hoje sobre os ESG, mas isso vai além, porque aí tem que pensar no futuro, que nem o Júlio falou várias vezes. Qual que é a estratégia a longo prazo da nossa cidade? Se eu tenho que construir uma rodovia, quantas vezes eu tenho que construir essa rodovia? Eu tenho que, a cada 5 anos, a cada 3 anos, eu vou ter que jogar tudo fora, quebrar ela inteira, para ir ampliando. Eu já vou fazer ela, pagar uma vez só e fazer uma única rodovia. Qual que é o planejamento realmente a longo prazo? O que, de uma forma sustentável, tanto financeiramente como ecologicamente. A gente tem que verticalizar ou deixar o povo invadindo e destruindo os mananciais, a cidade vai crescendo, desmatando, e aí depois cai um morro, a pessoa vai querer cobrar do poder público que ela morreu porque o morro caiu na cabeça dela. O nome disso é justamente isso, é estratégia e sempre pensar a longo prazo. Se você está vendo que um bairro começa a ser invadido e começa a ter as residências, vai lá e planeja o bairro. E como você faz isso? Você, o poder público, vai lá e ele define os quarteirões, cria as ruas, asfalta, coloca o saneamento básico, começa a colocar, se o poder público é dono do bairro, você começa a colocar os lotes à venda e começa a estruturar para que aquele bairro cresça da maneira certa. Entendeu? Para que a gente no futuro, aquilo não vire uma comunidade, uma favela, ou cresça desordenado de uma maneira que vai atrair o quê? Miliciano, bandidagem, crime organizado. Por quê? Porque onde tem lacuna, onde tem o espaço, né, a brecha de poder ali, onde o poder público não está, comandado está, não por ele. Então, ou aí até por ele, que já encaixa no próximo item do princípio do valor, que é anticorrupção. Ou seja, quando o poder não está, ele está, e aí a gente tem a corrupção entrando no poder. Para... Você quer que eu resolva o seu problema? Faz-me rir. E aí começa a tomar lá da cá. Já que não foi estruturado, vamos puxar esse exemplo do bairro que faz bem. Já que eu não estruturei esse bairro, mas eu preciso levar energia. Mas aí entra tudo, as jogadas de poder e corrupção acontecem dessa maneira. Justamente por não estar bem organizado e pronto, e na desorganização, no não planejamento, é onde a corrupção acontece. Infelizmente, é isso. Então, não existe nada que o Estado até pode oferecer de graças para aquelas famílias carentes, que ele já não cobrou 2 ou 3 vezes. Não existe almoço grátis. Toda vez que te dá algo de graça, você está pagando o dobro ou o triplo. Exatamente. O dia que o povo, toda a população, entender isso, me prometeu picanha, vai te cobrar a vaca inteira. Você não vai pagar a picanha, você vai pagar a vaca, amigão. Você tem noção do preço da roupa? Quando você vai pagar o chifre, o casco, você vai pagar o estrume, você vai pagar tudo. Não acredito, não existe isso. É o contrário, né? É aquele lance. Aí volta o primeiro índice lá. Estado menos inchado, porque quanto menos inchado, menos imposto ele vai te cobrar, menos você vai ter que pagar por algo que você, às vezes, não vai ter o benefício e vai ser cobrado. E vamos encaixar, mas tudo isso acontece por quê? Por quê? Educação para o futuro. A falta do interesse de educar as pessoas da forma correta é o que destrói o nosso futuro. A falta de conhecimento que gera liberdade. Educação política. A falta de educação política. Na minha época tinha uma matéria chamada OSPB. Eu odiava, mas eu estava errado. O que era o OSPB? Organização Eu não sou dessa época. Tá. Eu pergunto, não, eu não sei. Eu estou perguntando aqui que eu não sei. Era uma matéria que realmente ensinava política, ensinava as crianças na época, né? O hino nacional, alguma coisa de lei. Então existia toda essa coisa, moral e cívica. Né? Tinha outra, em cada cidade acho que eram algumas letras diferentes, mas a gente precisava de uma educação política, educação financeira, uma educação que pensa no futuro. Hoje, nas escolas, a gente vê somente uma linha
uma linha de pensamento, uma linha socialista, marxista. E Fábio, isso entra muito na educação em si. Eu não quero falar disso hoje, porque a gente pode fazer um programa só sobre educação. Sim. Né? Mas assim, aí o que acontece? Entra na reforma educacional que precisa ter, para a gente começar a entender, eu acho que assim, é básico, a gente devia ter aula de empreendedorismo. O brasileiro já é um empreendedor nato, isso sem educação. Imagina se você dá educação para o brasileiro, Uau. que você ajuda. A gente voa, nem a NASA segura a gente, amigo. Entendeu? O brasileiro tem isso nato, tem essa coisa de querer fazer, querer empreender. A gente não é acomodado, a gente não é encostado. A gente tem que acreditar um pouco mais na gente, só que a gente tem que dar estrutura. De vez de, né, uma coisa que está me doendo, é que querer agora pagar para o aluno estar na sala de aula, que o nome disso é comprar voto do futuro. Eles estão pensando no futuro. Eu vou comprar esse voto no futuro. Esse cara vai crescer falando que, caramba, esse cara me dava dinheiro. Da educação. É o lance. Ensina a pescar de vez de ficar dando peixe. Esse peixe custa o preço de uma baleia. Não queira o peixe. Entendeu? Queira aprender. Educação. Queira tirar o inchaço. Mais um item para a gente fechar. Então esses são os principais Então, princípios. vamos falar o seguinte, né? E aquele né, o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que se identifica com os princípios que a gente acabou de falar, são os princípios do novo, e que quer politizado e que quer participar da política. Como esse cara faz? Novo.org.br, que é o site oficial do Novo. No Instagram, procura coloca Novo, o nome da sua cidade, que com certeza já vai ter pessoas lá falando do Novo. E se não tiver, crie. Porque assim como o Júlio e eu, a gente pode criar. O Novo é feito de pessoas como você, como o Júlio, como eu. Calma, Serra, você está comendo muita gente. Pessoal, como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como a Dona Maria, como o seu José, não, você está comendo gente. Mas vamos, calma, Serra, é o seguinte, eu concordo, é isso mesmo que tem que fazer. Eu acho que se você tiver dentro de você mesmo, tiver aquela vontade de falar, pô, eu quero me candidatar, eu acho que eu posso melhorar, posso fazer, começa se filiando. Se filia ao partido, né? Vai conhecer o partido, vai conhecer as pessoas, porque assim, os duas vertentes funcionam. Às vezes a pessoa que só quer lá ajudar e colaborar, pode ser no futuro candidato. Pode ser realmente aquele que vai fazer a diferença. E do mesmo jeito, às vezes o cara, não, porque eu quero ser um político. Quando ele entrar, entender como funciona, como é que é os passos, todo o trabalho realmente tem que ser feito com político. A gente acha que no trabalho não é trabalho, eu estou descobrindo isso cada vez mais. O Fábio também, né, Fábio? Sim. A gente acha que, não deve ser tão difícil, não é difícil pra cacete. Mas se você não fizer, aí vai dar piega. Eu posso piegas, eu posso ser um pouquinho piega, posso ser brega, pode, né? Se não for nós, quem? Se não for agora, quando? Nossa, mas piegas que isso é possível. Mas tudo bem, mas é verdade. Entendeu? Não existe lacuna no poder. Não existe, cara. Assim, ó, todo espaço vai ser preenchido. Toda vez que uma pessoa boa entra, uma ruim sai. Isso sempre está comigo. O Júlio Cavaleiro fala, lembra uma coisa que o Júlio Cavaleiro fala? É isso, ó. Toda vez que um bom entra, você tira um ruim. Então, a gente está precisando de colocar a gente boa lá. Né? A omissão, vamos lá, vai lá. A omissão dos bons que permite que os canalhas estejam no poder. Então... É brega, mas é verdade. É verdade. É brega, mas é verdade. É a realidade. A gente tem que saber disso. Então, assim, e muitas vezes a gente vê que, às vezes, os melhores não querem entrar na política. Porque sempre tem nojo, fala, pô, tem esse asco. Mas eu acho que tem um novo partido vindo aí. Tem uma nova oportunidade para vocês. E eu acho que você pode realmente, dentro de você, ver toda a sujeira e o que existia e fazer algo novo, entendeu? Então, seja novo, né? Inove. Eu vejo algo novo em você. Então, se você vê algo novo dentro de você, se você quer realmente mudar e fazer algo novo, cara, vem pra onde mesmo? Novo. Então começa fazendo isso, se filie, a gente aqui em Mogi, vou até deixar já aberto, avisar vocês, e vou colocar na descrição do vídeo. Né? Esse vídeo pode estar em muito lugar, pode estar dentro do YouTube do Partido Novo Mogi, pode estar dentro do vídeo do Fábio e do Partido Novo lá de Santo André, pode estar dentro do meu Pensando no Futuro, que é um canal que eu vou fazer para divulgar e falar de política. Mas o importante é que eu vou deixar todas as inscrições aqui, que aqui em Mogi, pelo menos, a gente vai fazer 3 grupos, e eu vou dar essa ideia para o Fábio para fazer isso lá em Santo André também. Né? Como eu estou coordenando a campanha do Partido Novo aqui, uma das coisas que a gente vai fazer é o quê? A gente vai ter um grupo de apoiadores. Se você apoia o Novo,
você só quer ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais de política e já né, quer fazer isso dentro do novo, o apoiador. Só o fato de você estar lá no grupo, você já está apoiando a gente. Não precisa de dinheiro, não precisa pagar nada, não tem custo nenhum. Isso vai ter um WhatsApp só para isso, dos apoiadores, certo? Você quer ajudar. A gente vai ter um grupo, né, do WhatsApp aí para os filiados. Você filiado é realmente um cara que já está querendo botar a mão na massa. Talvez ajudar na campanha, talvez ir para a rua junto com a gente, entrar nas nossas brigas para melhorar a nossa cidade. E a gente vai ter também um grupo, eu deixo o convite para vocês aqui, dos pré-candidatos, das pessoas que já estão num nível de trabalho na política já um pouco maior. Vai exigir muito, não vou mentir de você, mas eu acho que lá na frente o benefício é maior. Né? Todo o trabalho bem feito vai ter um benefício. E eu sempre falo isso, não pense em dinheiro, no benefício que vai trazer para você. Como eu estou falando de política, tem que ser para os outros. Política é para o todo, entendeu? Política é para o futuro. Quando eu falo do benefício, muito melhor do que o salário é você saber que o seu filho vai ter um futuro melhor na cidade. Que a sua cidade vai estar preparada para tudo que vai acontecer no futuro. Estou falando de questão econômica, de pandemia, de saúde, de educação, segurança. Então, eu sempre tenho que estar pensando em melhorar e como deixar isso melhor, porque vai vir agora. Qual é o seu legado? Entendeu? Legado. Eu sempre penso muito no legado. O que eu posso fazer a mais para deixar o seu legado? Então, aí, venha ser um pré-candidato, venha ser candidato. A gente precisa mudar a cidade. Tem muito, dá para fazer um programa inteiro só sobre o que o vereador faz, como é importante o vereador, que é desvalorizado no Brasil, né? O brasileiro não entende o que faz e não cobra o que faz. O vereador é o cara que cobra o prefeito. Eu não vou entrar agora, depois a gente fala. Mas, a gente sabe claramente, legislativo, vereador, exato, e executivo. Exato. O executivo executa o quê? Não, mas depois a gente fala sobre isso porque as pessoas nem entendem. Por que um tem vice e outro tem suplente? Justamente. Mas depois a gente vai falar, a gente pode dar Siga, curta uma o canal pauta dos gigantesca. próximos. É isso, siga a gente, se inscreve aqui, entre, né, procure o novo na sua cidade, o novo de Mogi. Você pode começar pelo WhatsApp, entrar como um apoiador, e depois você pode virar afiliado ou pode virar um candidato. Venha para o novo, venha fazer parte da mudança, e a mudança, né, só muda se for algo novo. Eu fico por aqui, um forte abraço, Júlio Cavaleiro para vocês. Fábio Ferreira, programador. É isso aí, tamo junto.